Irmãos, vamos iniciar então o nosso explorando a palavra. Vamos orar, pedir a direção de Deus para essa manhã, que nós possamos ter um tempo, de aprendizado da palavra de Deus. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã que o Senhor nos concedeste. Obrigado pela noite de descanso. Gratos somos ao Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nessa manhã queremos agradecer ao Senhor pelas misericórdias que se renovam sobre nós nesse dia. Louvado seja o Teu nome. Agradecemos também porque o Senhor nos trouxe até aqui e pedimos ao Senhor a Tua direção para que nós possamos ter um bom tempo aqui, ó Pai, de estudo da Tua Palavra e que nós juntos possamos aprender mais do Senhor, crescer no conhecimento, para que Teu nome seja glorificado e exaltado. Nos abençoe, ó Deus, nesse tempo. Abençoe cada irmão e que nós, ó Pai, realmente possamos sempre olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Deus, por tudo. Eu oro pedindo a Tua direção, assim no nome de Jesus. Amém. Irmão, semana passada, então, na sexta aula que nós estávamos, nós falamos do versículo 12, falamos no versículo 13 e o 14. Hoje nós vamos para o versículo 15. Então, Filemão, versículo 15. Filemão, versículo 15. Versículo 15 diz assim: Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Vamos ler até o 18. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Irmãos, nós vamos então começar aqui no versículo 15, Paulo, ele está sugerindo, que essa separação entre Filemão e Onésimo, incluindo a fuga dele, pode ter sido, um plano de Deus, parte do plano de Deus, Às vezes, que nós podemos ver que as circunstâncias, as coisas difíceis ou inesperadas da nossa vida, elas podem ser usadas por Deus para um propósito. Então, aquela separação temporária, resultou, então, em uma transformação permanente na vida de Onésimo, agora um irmão na fé. Então, Paulo aqui ele está sugerindo que essa experiência foi de fato parte do plano de Deus, para restaurar a relação entre Filemão e Onésimo de uma maneira mais profunda e espiritual. Quando nós lemos lá em Romanos 8, 28, quando fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem, daqueles que amam a Deus, nós precisamos entender que todas as coisas são todas as coisas, não algumas coisas. Só que a gente tenta ver só o lado positivo, que é o lado bom. O lado negativo a gente talvez não consegue ver ou entender que aquilo também é para o bem daqueles que amam a Deus, segundo um propósito. Então, há situações que parecem ser contrárias ao nosso entendimento, Quando nós pensamos no que está acontecendo de fato, nós achamos que Deus não está no controle. Então, todas as coisas, ela coopera realmente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aqui nós podemos ver que Deus tinha um propósito, na vida de Onésimo, quando ele então foi preso, e naquele momento então ele teve a oportunidade, de ouvir da palavra de Deus, de entregar a sua vida para Cristo e ter a sua vida mudada. Então Deus pode usar até as circunstâncias, irmãos, mais desafiadoras
para o seu bem, para o meu bem, para o nosso bem, para que haja uma transformação. Então, todas as coisas, ela nos traz então uma lição para a nossa vida, ela nos ensina algo, ela transforma a nossa vida, né? Então, o que parece talvez um obstáculo temporário, pode ser parte de um plano maior, né, de Deus para a restauração, para o crescimento. Então, Deus, ele transforma, né, a situação e ele nos ensina. E aqui nós podemos tirar alguma lição aqui, né, quando Paulo mostra essa visão espiritual, dessa fuga, que parecia apenas um fracasso, talvez, para a vida daquele homem, mas foi usado por Deus para cumprir um propósito. Então, Deus, ele transforma, irmãos, separações em propósito. Eu olho para a minha vida e vejo assim, quantas situações eu passei, né, ao longo da minha vida cristã, que eu comecei a entender, coisas ruins, coisas boas, mas tudo tinha uma lição, tudo tinha um propósito. Quando é ruim, a gente não entende a princípio, né? A gente fica assim, mas por que que aconteceu? Por que que isso está acontecendo? Mas lá na frente, depois você consegue entender que realmente há um propósito, né, naquilo que Deus estava permitindo acontecer. Então aqui nós podemos ver também que a primeira coisa, Deus usa até o erro para realizar o seu plano. O erro nosso, a gente erra, a gente faz coisa errada, mas Deus tem um propósito para nos ensinar. Então, todas as vezes que eu erro, todas as vezes que eu tenho, olha, eu errei, então Deus me corrige, Deus me mostra aquilo que eu preciso fazer. Então, há um propósito, talvez, onde que eu preciso entender que aquilo é para o meu bem. E Onésimo, ele fugiu, mas Deus usou essa fuga, veja bem, e ele foi então, né, até onde estava o apóstolo Paulo, ali, e naquele momento ele pôde ouvir o Evangelho de Deus. Ele errou, né, pagou o preço. Então, nós falamos semana passada a questão da obediência, né, que tem que obedecer, quem não obedece vai ser corrigido, nós somos filhos, não é? Então, toda a questão da obediência, ele desobedeceu o seu Senhor, foi preso, mas Deus tinha um propósito que ele então ouviu do Evangelho e foi, né, restaurado daquela condição. O que parecia uma desgraça, né, naquela situação foi um meio de salvação. Então veja bem, ele foi para uma prisão, parecia que ia acabar, Deus então usou aquele homem para pregar, né, para ele naquela situação. Eu fico olhando hoje os ministérios, né, os que tem dentro das cadeias, as pessoas que vão pregar lá, são pessoas que erraram, fizeram algo, está pagando o preço, mas está tendo a oportunidade de poder ouvir do Evangelho de Deus. Para que a sua vida seja restaurada, mudada, ele vai continuar pagando, né, por aquele erro, mas, por um lado, ele teve a oportunidade de ouvir do Evangelho. Então, Romanos 8:28 fala, sabemos, né? Então, nós precisamos saber, entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? Daqueles que amam a Deus. Então, nós precisamos saber disso, irmãos, que tudo está cooperando para o nosso crescimento, para que Deus possa trabalhar na nossa vida, que Deus possa trabalhar no meio da igreja, que Deus possa trabalhar no meio onde a gente está cooperando então para o bem. Então Deus usa até isso para nos mostrar. Também Deus está nos tirar uma lição aqui, que a separação, ela foi temporária, mas o resultado seria eterno. Então aquela separação dele, que ele foi para a prisão, agora o resultado seria eterno, né? Que é uma vida transformada para a eternidade. Então Filemão perdeu Onésimo por um tempo, mas agora receberia não como escravo, mas como irmão em Cristo, né? João 10:28 fala assim, Jesus, né, dizendo, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatarás das minhas mãos. Uma vez que nós, né, estamos na mão de Cristo ali, nada pode nos tirar dali, né, nos esgarrar daquela mão. Então, ninguém vai arrebatar ele das mãos de Deus. Uma vez que fomos lavados, regenerados pelo sangue do Cordeiro, estamos protegidos, né, pelo Senhor. Então, veja bem,
Ele lhes deu a vida, deu, né, a vida eterna e jamais perecerá. Então aqui, este homem teve sua vida mudada porque ele teve um encontro com o Senhor. O Evangelho, irmãos, ele é transformador quando a pessoa então deixa Deus trabalhar, ele aceita aquilo, né, dentro dele e Deus começa a trabalhar, o Espírito Santo começa a mudar. As pessoas hoje, dentro da igreja no geral, nós podemos ver que costuma com o ambiente, as pessoas gostam de estar ali, mas se não tiver um encontro com o Senhor, não vai ter a vida mudada. Então, o que o apóstolo Paulo está tentando mostrar aqui, que aquele homem, ele pôde, com o tempo que ele esteve ali, pôde ver essa transformação, porque uma vez que a pessoa aceita Cristo como Senhor e Salvador, ela realmente vai mostrar, né, os frutos. Nós falamos já muito sobre isso aqui, né, e falamos que a pessoa que aceita Cristo, ela vai demonstrar os frutos, né, dessa transformação. Então Jesus, ele nos dá vida eterna, nos deu, né, lhes dou a vida eterna. Então, naquele momento ele foi uma vida transformada. Uma outra coisa aqui é a graça. A graça transforma a perda em ganhos. Filipenses 3,7 fala assim, ó: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Então, o prejuízo da ausência de Onésimo seria superado pelo ganho eterno de tê-lo como irmão na fé. Então, Paulo está dizendo, né, que essa graça transforma perdas em realmente ganhos maiores. Então, ele está dizendo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Paulo, né, estava dizendo em Filipenses. Então, irmãos, essa graça de Deus, né, sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas, é maravilhosa. Se não fosse a graça de Deus, o que seria? Né? Nós fomos salvos pela graça, não pelas obras, né? É a graça de Deus mediante a fé, isso fala em Efésios 2,8. Então, só que é maravilhoso você ver o agir de Deus na nossa vida, essa graça, né, manifestada na nossa vida. Então Deus usa circunstância, né? Os planos de Deus vão além da nossa compreensão. Por que a gente não compreende certas situações na nossa vida? Porque a nossa mente, nós somos limitados em muitas coisas. A gente tenta imaginar, a gente tenta ver, a gente tenta talvez, mas irmãos, os planos vão além da nossa compreensão. Lá em Isaías 55, né, versículo 8 e 9, fala exatamente sobre isso, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, né? Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, aquilo que a gente tenta, Deus vai além daquilo, Deus está olhando um todo, a gente não consegue olhar, a gente consegue só ver o que está acontecendo. Filemão não estava entendendo a fuga imediata daquele homem, o porquê que ele fugiu, né? Se ele roubou ou não roubou, talvez ele não estava entendendo, mas Paulo mostra que havia um propósito maior. Olha, você não entendeu lá, mas agora você pode entender, então, que aquilo foi um propósito para que ele pudesse voltar restaurado, mudado, né? Uma nova vida, é o que fala em Coríntios, né? Ele tinha uma vida errada, agora uma nova criatura volta, né, para o lugar que ele tinha saído. Então, o Senhor, ele tem planos, irmãos, maiores que os nossos. A gente faz plano, mas Deus tem algo maravilhoso, né? Vai além da nossa compreensão. Por isso que muitas vezes a gente não entende, né, o que a gente está passando, mas Deus, ele sabe todas as coisas. Então nós podemos ver aqui que a graça de Deus, ela é capaz de transformar separações dolorosas em encontros eternos. Aquilo que foi separado, Deus então restaurou para encontros eternos. O que parecia perda foi na verdade uma parte do plano de Deus, né? De Onésimo fosse salvo e voltasse como irmão em Cristo, né? E aí nós podemos ver que como é maravilhoso essa transformação. As pessoas, vou usar o mesmo exemplo das pessoas que estão presas. Vamos supor, ela cometeu algo errado, foi presa, e aí então ela tem a oportunidade, não, acho que todos, mas nem todos querem, de ouvir o Evangelho, ser uma vida transformada, né? Entrega a sua vida para Cristo, aí ele vai ter que voltar para onde ele saiu lá, né? Para sua casa, para o seu lar, não sei. Só que agora ele volta com uma outra pessoa.
E é difícil, eu nunca fui lá, né? É difícil talvez essa pessoa que está presa ser inserida novamente na sociedade. Por quê? Quando as pessoas olham, só vão olhar o que o cara fez, não o que ele mudou. E aí é difícil inserir essas pessoas até no convívio familiar, até no convívio, né, da comunidade, até para pegar uma confiança novamente. Então eu fico olhando Onésimo, né, ao voltar, era a mesma situação, estava preso, tinha que voltar para o mesmo lugar, né, diferente, como que... então é muito difícil, mas Deus tem sempre um propósito, irmãos. Deus sempre tem realmente algo maravilhoso a nos ensinar e a nos mostrar, né, nessa questão de transformação aqui, de que existe um propósito em tudo. Então lembre sempre, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Talvez você não entenda, mas algo Deus tem nos ensinado, vai nos mostrar com um propósito maior no final. Olha para a sua vida. Talvez você não entendeu muitas coisas que aconteceu, mas agora olhando para trás você pode dizer assim, puxa, eu aprendi aquilo, foi bom ter passado para que eu pudesse aprender que Deus tinha um propósito. Nós não entendemos, mas temos que ver que Deus está trabalhando, né? Isso é importante na nossa vida. Aí o versículo 16, né, que nós já lemos, não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, especialmente para mim, mas quanto mais para ti, tanto na carne como no Senhor. Paulo aqui está reforçando a ideia de que Onésimo não deve ser tratado mais como escravo, irmãos, mas como irmão amado. Ele está enfatizando aqui a nova posição de Onésimo, que agora é igual a Filemão diante de Deus. E aqui é algo interessante, né? Talvez Filemão olhasse para aquele homem e via ele apenas como escravo, mas Paulo estava dizendo, olha, agora ele tem uma igualdade de nós somos irmãos, né? Na questão de diante de Deus, somos iguais. Paulo reconhece a relação entre eles como mestre e servo, não estava tirando esse mestre, né? Esse mérito aqui, mas ele apela para que Filemão tratasse ele então com respeito, considerando então também o irmão em Cristo. Eu acho que acima de tudo precisa haver um respeito, né? As pessoas precisam respeitar e ele precisava respeitar agora, não só olhando para ele como escravo, mas como irmão em Cristo, né? Olha, respeita ele assim, né? Então em Cristo, irmãos, nós podemos ver que todas as distinções sociais são superadas. O conceito de irmandade cristã é vital para entender a nova comunidade de fé. Então nós precisamos entender isso. 1 Coríntios 12:3, Paulo fala sobre isso, sobre a unidade dos crentes, né? Independente das divisões sociais, né? De classes sociais, né? Paulo fala sobre isso. Agora, no nosso entendimento de igualdade, né? E da irmandade cristã, isso deve afetar diretamente a maneira como nós tratamos também os outros. Porque as pessoas estão olhando isso em nós, né? Como nós estamos tratando. Então essa posição de alguém em Cristo, ela deve realmente mostrar, né, a principal relação entre nós e Deus e as pessoas, independente da sua posição social. Você precisa então entender que, irmãos, essa transformação total, né, de identidade aqui, de escravo para irmão amado, como Paulo estava dizendo, é uma mudança radical na vida dele e na nossa vida. Então antes eu também era de um jeito, aí a partir do momento em que eu aceitei a Cristo, fui transformado, minha vida mudou, só que as pessoas no início, principalmente quando eu tinha meus amigos, eles falavam que eles só me olhavam o lado negativo, só o lado negativo meu, você é assim e tal, você sempre fez assim. Então eles não veem essa mudança. Então a transformação que Cristo faz, ela é total. Então ela de escravo para irmão. Nós também éramos escravos do pecado, vivíamos no pecado, né? Fazia coisas que a gente, eu olho e falo assim, por que eu fazia aquilo? Mas a gente queria fazer aquilo por causa da carne. Então Filemão aqui,
Paulo mostra isso para Filemão, né? De escravo para irmão amado. Então veja bem, Cristo muda a nossa posição diante de Deus. E mudou mesmo. Por quê, irmãos? Lá em Gálatas 4:7 fala assim, ó: de modo que já não há mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Então nós também éramos escravos. Só que em Cristo houve uma mudança de posição. Eu agora então passei de escravo também agora para filhos, né? Eu era uma criatura, passei a ser filho de Deus. Então houve uma mudança, mas por meio de Cristo, né? Então Cristo muda essa posição. Onésimo não era mais visto como escravo, mas como irmão. Então Paulo olha muito bem para isso, olha, você é meu irmão em Cristo. E era isso que Filemão tinha que entender, né? Essa mudança que realmente precisava ser feito diante do pensamento dele. Uma outra coisa, Cristo muda os nossos relacionamentos com as pessoas. Colossenses 3:11 fala assim: Cristo é tudo em todos, nessa nova vida já não há grego nem judeu, escravo ou livre, né? Então a relação entre Filemão e Onésimo não seria mais de senhor e escravo, mas de irmãos. Nós precisamos entender que tem que haver um respeito, né? Eu nunca trabalhei, eu não sei os irmãos, quando se tem um patrão que é crente e o que trabalha, tem que haver um respeito, né? Estou dizendo que tem que haver confundir as coisas. É meu patrão, mas é meu irmão em Cristo, não vou fazer nada. Não, tem que respeitar. Eu nunca trabalhei assim, mas tive a oportunidade de uma vez aconselhar umas pessoas que estavam nessa condição. E aí, olha que interessante, então havia o dono de um estabelecimento e ele era o dono junto com a esposa e servia a Deus. E quem trabalhava para eles também servia a Deus e dava conflitos. Nesse conflito, eles estavam confundindo a questão de irmãos e patrão. E ainda confundia porque tinha um laço maior, porque uma dessas pessoas era casada com o filho do patrão. Então todo mundo servia a Deus, mas tinha um laço. E aí teve um dia que este homem me chamou lá e falou assim para mim, olha, eu estou chamando aqui para que você aconselhe, né, essas pessoas que estão lá na igreja a me respeitar como patrão, porque estava vendo uma briga ali e ninguém estava respeitando ninguém, achava que era tudo família, que era irmão em Cristo. Então nós precisamos entender que precisa dessa mudança de relacionamento, respeitar, mas também nós somos irmãos em Cristo. Então a autoridade que foi posta na nossa vida temos que respeitar, né? Então Cristo ele muda, irmãos, os nossos relacionamentos com os outros também. E precisa entender isso, né? Nesse conceito aí de relação. O Evangelho, ele quebra barreiras sociais e nos une em amor. Então, uma pessoa realmente, socialmente falando, né? Seja que tem mais, aqui tem menos, isso vai nos unir em amor em Cristo. Cristo nos torna preciosos também em amor. Lá em 1 João 3:1 fala assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Paulo chama Onésimo de irmão amado. Essa expressão aqui, né, é de profundo valor. Mas a graça, irmãos, nos tira da condição de rejeitados e nos coloca como amados no Senhor. Então, quantas vezes no mundo você foi rejeitado? Quantas vezes lá no mundo você foi maltratado? Quantas vezes lá no mundo você disse assim, eu não sou amado por ninguém, ninguém me ama, ninguém me ama. Mas a graça nos tirou dessa condição e nos mostrou realmente que nós somos amados por Deus. Isso é importante observar, porque uma vez que nós entendemos que somos amados pelo Senhor, também somos amados pelos irmãos, né? Então, vede com grande amor nos tem concedido o Pai. Esse amor, né? Agora nós somos chamados filhos de Deus. Filhos.
Antes nós não éramos filhos. Todo mundo fala que é filho de Deus, mas são criaturas, né? Foram criados. Só se torna filho a partir do momento, então, que tem um encontro com o Senhor e Salvador. Então aqui nós podemos ver que Cristo até transforma também isso, né? Cristo, pode falar. Eu já me perguntei essa pergunta e eu me perguntei várias vezes e não achei talvez não dá para entender mesmo. Talvez eu já me caí nisso também, né? Só que a irmã disse uma coisa bem interessante, lá fora a gente aguenta muitas coisas e a gente não abandona talvez algumas coisas, né? E dentro da igreja, que não deveria ser dessa forma, é com mais frequência, né? Tudo eu vejo assim, no modo geral, dentro da igreja, se torna isso frequente que não deveria ser. Por quê? Eu olho assim, a gente conhece, a gente está aprendendo, né? Cada culto aprendendo a palavra, a gente conhece. E por que não fazer? Só que quando eu olho lá fora, a gente realmente é atacado, a gente faz coisas, a gente é humilhado, mas a gente consegue ficar ali. E aí dentro da igreja acontece isso, já aconteceu, já vi, eu já até fiz isso há um tempo e eu não consigo também entender. Talvez, é assim, no meu ponto de vista, às vezes a pessoa, ela usa isso também já para afastar que não quer mais nada, talvez não quer nada com nada, então é melhor, já está afastada de Deus já há tempo, então qualquer coisinha já quer ir embora, né? Mas não dá para entender mesmo, irmã, eu ainda não tive resposta ainda, não sei se os irmãos têm para isso, porque não deveria ser assim. Então, eu sempre assim, vamos olhar para aqui mesmo, do tempo que nós estamos aqui, pessoa chegou, pessoa saiu, aí eu fico assim, por que, né, não fala nada, aí a irmã pergunta, tá tudo bem, e aí? Mas talvez aconteceu alguma coisa que magoou. Talvez magoou assim no sentido dela ouvir algo, né? Talvez até a palavra pregada, né? Então não sei. A gente não consegue talvez entender esse processo, né? Mas deveria ser diferente. Uma pessoa assim, talvez, né, que vai para outra igreja, para outro lugar, vai ser a mesma coisa. Isso é a mesma sabe? coisa. Porque a pessoa está levando o problema. É. Ela não resolveu. As coisas precisam ser resolvidas, tá? Eu quero ir, ok. Mas vamos resolver primeiro. Aí eu vou para outro lugar sem ter uma dificuldade. Porque se acontecer alguma coisa na outra igreja, vai ser a mesma, ela vai sair novamente. Porque são coisas não resolvidas. Então precisa conversar. O que a Bíblia diz? Levar
Lembra, tem uma frase que fala assim, se você achar uma igreja perfeita, não entra nela. Senão você vai acabar estragando ela, né? Mas por um lado, irmão, a gente tem que entender que isso é verdade. Nós somos falhos, é nós, é eu que sou errado, não é o ambiente que eu estou. Talvez eu cause um problema e acho que, né? Então não adianta ir para outra igreja, vai sair também, vai causar um problema lá também, né? É mais fácil, talvez, sair desse jeito do que talvez resolver os problemas. Por isso que a gente vê isso dentro da igreja. Não vê essa aplicação, não vê o que precisa ser feito, né? Então, aguentar, assim, não é talvez no ponto de aguentar, de ser humilhado, mas conversar, né? De trocar uma ideia. Nós somos irmãos em Cristo. Nós não somos uma família, a Bíblia fala que nós somos uma família. Então, quando há briga na família, o que tem que fazer? Conversar. Conversar, se entender, pedir perdão, olha, não gostei e tal, mas leva para o outro lado. Aí vai surgindo um monte de coisas que não deveria. As pessoas falam assim, ó, agora falam os não crentes. Ah, por que acontece isso lá dentro da igreja de vocês? Eles olham para nós como pessoas que não podem errar, pessoas que não tem que ser perfeito, né? Não, nós não somos perfeitos. Acontece que é ser humano, né? Então, aquilo que a gente vai alimentar mais é o que vai prevalecer. Você vai agir na carne? Vai agir na carne mesmo, vai brigar e tal, mas e o espírito? Como que nós vamos lidar com os problemas? Falta de perdão, que é... Isso traz muita carga. Não é, às vezes a gente fala assim que perdoar é difícil, mas não é que é difícil, que às vezes a gente não quer também, né? Às vezes a pessoa não quer perdoar a outra, pelo fato de ter sido machucada, de ter sido, né? Então, eu não quero perdoar. Então, é difícil chegar e conversar? Talvez há uma barreira, mas é necessário, né? Para que haja o crescimento. Orar ao Senhor e esperar o tempo. Então, Cristo aqui nos torna, né, preciosos. Cristo também, irmãos, nos une, né, na carne e no Senhor. Aqui, lá em Tiago 2, 15 e 16, fala assim, ó, se um irmão ou uma irmã estiverem carecido de roupa ou de mantimento cotidiano, e se alguém lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito haverá nisso? Então, Paulo aqui está enfatizando a Filemão que deveria amar Onésimo, não só espiritualmente no Senhor, né, mas também tratá-lo dignamente, né, na prática, na carne, né, tratar como pessoa, né. O Evangelho não é só espiritual, mas transforma também a forma como nós vivemos o nosso relacionamento dia a dia, né. Então, o nosso relacionamento, ele tem que ser transformado, ele tem que ser mudado diariamente, né. A questão de envolver com pessoas não é fácil, cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito, né? Então isso nós precisamos saber lidar realmente com as pessoas diariamente. E aí que a irmã disse, eu vou voltar um pouquinho atrás, que a gente suporta tanta coisa, né? Dentro do ambiente que nós estamos, lá fora, e realmente lidar com esse tipo de pessoas não é fácil. Por quê? E aí vem aquela coisa, se você fala algo, as pessoas te jogam na cara, mas você não é crente, por que você está fazendo isso? É difícil lidar com pessoas, mas a gente tem que saber falar, né, para que também você não fica por baixo, né? Eu acho que o crente, ele não precisa ouvir tudo e ficar quieto, ele precisa expor de uma maneira que possa também mostrar o seu lado, né? E não ser humilhado por ninguém. Eu cheguei para uma pessoa essa semana e falei assim, olha, eu não sei se posso falar isso para o senhor ou não, mas está me incomodando e eu vou falar. Então chamei esse senhor no canto, expus o que eu estava aqui, assim, não era briga, nada, era algo que estava me incomodando, eu só expus para ele. Ele falou que ia pensar, que ia ver, e aquilo então me trouxe um alívio. Eu falei assim, puxa, né? É como você vê algo que precisa talvez ajudar alguém, e você não está fazendo, e então eu precisava falar aquilo para ele ver. Então, irmãos, nós podemos conversar normalmente com pessoas, né? Eu falei, olha, é o meu conselho, é o que eu estou vendo, poderia melhorar em alguma parte aí, mas não cabe a mim, né? Eu só estava vendo uma situação que estava me incomodando.
E esse incômodo é onde que nós estamos vivendo. Eu falei, ó, podia mudar tal coisa. Mas ele disse assim, não depende de mim também. Eu falei assim, então vai depender de quem? Ele falando assim, né, quando o senhor leu esses trechinhos desses versículos, dá a impressão, não sei se é, que parece-me que Paulo sabia como que Filemão ia reagir. Então ele estava sempre reafirmando, olha, É, ele é um servo agora, ele mudou. Lembra disso, você me conhece, sabe? Assim, dando aquela. Eu sei, parece que ele sabia como o Filemão ia tratar, não de uma forma como sério, como ele errou, tudo bem, mas ele ia se tratar talvez de uma forma mais agressiva, seja por palavras ou por ações, porque ele era um escravo. Então ele estava se reafirmando, olha, ele agora vai voltar para você, ele fez isso, mas olha, trata ele como irmão, ele mudou. É aquilo que o pastor falou, né? As mudanças não são perceptíveis muitas vezes, né? Leva até um deve ter tempo tempo. para a pessoa perceber. Então ele foi sempre lembrando o Filemão. Tá assim, tá assado. Amenizando, né? Foi Exato. tirando aquele. Então, dá para entender, vamos pensar se Paulo conhecia muito Filemão, vamos pensar, né? Se fosse um homem mais explosivo, né? De uma maneira de agir, ele talvez conhecia, então ele estava tentando colocar ali, ó, uma água morna, para, olha, vai, né? Para tentar chegar, não ter um impacto maior, né? De receber ele de uma forma tão pesada. Se fosse dessa maneira, talvez ele poderia ir embora novamente. Mas, olha, tudo bem, né? Vou receber e tratar, né? E eu acho que houve isso, né? Errou, mas vai ser tratado, né? E Paulo, ele faz isso nessa, olha, né? Amaciando. Não que ele, nós precisamos entender, não que ele estava dizendo que ele não tinha errado. Olha, ele errou, mas agora, né? Uma nova pessoa, tal, né? Toda a ação tem uma Conhece assim. ele quer, mas Paulo estava dando dessa forma que eu vejo, né? Tentando amenizar um pouquinho daquilo que ia acontecer talvez. A reação do homem lá, né? É. Então nós podemos ver, irmãos, que a plenitude da graça, né? Onésimo deixa de ser apenas escravo e passa a ser, né, irmão amado. Em Cristo, a nossa identidade muda, nosso relacionamento muda, a nossa dignidade é restaurada. Em Cristo há uma mudança, né? As pessoas não é a mesma, né? Então, quando fala lá, conhecereis a palavra e a palavra vos liberta, né? Liberta de tantas coisas, a pessoa ela vai mudar automaticamente, né? É o Espírito Santo que faz essa mudança em nós. Eu me lembro que, não sei se foi essa semana ou semana passada, foi semana passada, e um rapaz falou exatamente isso para mim, né? Eu estou lendo, ele é de outra igreja, estou lendo, estou buscando, tal, tá. Então a mudança ela está vindo. Eu falei, então é o Espírito Santo tentando ninguém precisa falar para você que você está errado. O Espírito Santo já acusa, ó, você errou, pede perdão e deixa Deus trabalhar. Né? Tem alguns erros que vai ser realmente, olha, você está errado. Mas a pessoa sempre sabe que está errado para fazer aquilo. Ninguém é bobo hoje de falar que não sabe o que está fazendo. Mas ele disse que Deus está trabalhando no coração dele. Então o Espírito Santo trabalha à medida que nós estamos lendo, buscando, ele vai nos mostrando. Então cada vez mais próximo de Deus, nós vamos ver o quanto nós somos falhos, quanto nós erramos, né? E essa santidade de Deus, né? Deus é santo e ele nos mostra, irmãos, o quanto nós erramos. Por que tem muito crente que nos nossos dias não lê a Bíblia? Que não busca? Pelo fato de que se lê, vai ver aquele conflito. Eu estou errado, eu preciso mudar. Então é melhor não ler, vem aqui ou vai embora. Então não há mudança. Então quando há realmente, diariamente você busca, você ora, você está perto de Deus, menos você vai errar, porque você vai entender. Deus vai trabalhando nos nossos corações. Né? E tem que ser assim, né? Essa mudança, ela precisa acontecer. Né? Ao ponto de que as pessoas possam ver isso em nós também, né? Não só a questão de só chegar aqui e ouvir embora.
Teve uma pessoa, eu coloquei nas redes sociais e mando para algumas pessoas, né? Agora estou mandando uns links lá que está vindo, né? E tem uma pessoa que falou assim, puxa, olha, estou lá assistindo, né, os cultos de vocês, a aula de vocês lá, nossa, que bom, tal, tal. E aí vem aquela coisa assim, eles falam assim, nossa, vocês batistas explica bem, né, assim, a maneira de vocês, o culto de vocês é diferente. Então, tem pessoas, né, que estão olhando, Deus está trabalhando, quem sabe Deus trabalha no coração dessas pessoas através disso, né? Que hoje o meio que nós estamos, né, de tecnologia, pode ser uma bênção também para alcançar pessoas, né? E tem pessoas olhando. Então, a gente, irmãos, que estão mexendo aí, acha que não está tendo alcance e valor, Deus está trabalhando. E eu divulgo, né? Eu mando mesmo para meus amigos, mando lá. Eu falei até com o Wayne, eu falei, eu mando de manhã para mais de 200 pessoas. Se pelo menos um olhar, tá bom demais, um já olhou. E eu mando, tá lá. Então a pessoa vai ter uma curiosidade de abrir, né, e poder ver. Isso é importante. E tem pessoas que estão assistindo os cultos, estão vendo as aulas, né, e fala mesmo, fala assim, olha, vocês são diferentes porque vocês ensinam bem, né, esclarecem algumas coisas. Onde eu estou não tem isso, né, é diferente. Então, ó, irmãos, vale a pena, né? Eu creio que o caminho é esse para divulgar também o Evangelho, né, nas redes sociais. A gente não pode resistir, né? É. Porque muitas vezes a plantação ela tem o seu tempo. E assim na vida das pessoas também. É que a gente quer ver sempre o resultado imediato, né? Estou falando assim, planta hoje, já quer colher hoje ou amanhã, não, às vezes leva um tempo, né? Mas assim, a No geral. comunidade, os irmãos, eles sempre vão fazer parte. Sim. E não Que, ó, esperar somente por uma pessoa. Quando o pastor estava falando sobre a mudança, eu vejo também que mudança ela acontece com a leitura da palavra, né? A oração e a consciência. Tem vezes que a pessoa já está com a mente tão cauterizada que ela não sente que ela vai mudar. Que aquilo já para ela assim, normal. errado ou certo, para ela não faz diferença. Porque a mente já cauterizou. É porque a gente está estudando sobre consciência, né, na quinta-feira, e a gente falou exatamente sobre isso. Então, a consciência cauterizada, ela não vai sentir. E se ela não sente, não há mudança. Porque ela já está tão acostumada com aquilo se tornou, entre aspas, né, talvez uma verdade na vida da pessoa, ela acha normal. Então não há mudança. E a gente vai mudar abrindo a nossa mente, lendo a palavra e orando ao Senhor. E está aqui um se entra como normal. Não. Saiu da vontade de Deus, não é normal. É errado, é normose que a gente fala. É uma coisa além daquilo que é normal. Então a mente não acusa. Então como vai haver transformação? Não vai. essa, na parte aí de cauterização, ela pode ser quebrada, né? Eu creio. Mas a pessoa tem que querer, não é? E eu falo assim, é difícil a gente, porque quando fala em mudança, a própria palavra já fala, né? É uma mudança, é mudar o ritmo, mudar aquela questão que ela está. E muitas pessoas não querem. Então elas ficam naquela coisa, acham que é aquilo que é o certo, né? E é bem interessante essa questão mesmo de, por encargo de consciência, muitas vezes as pessoas, né? Até já foi falado aqui, o pastor sempre fala que quando a pessoa o procura, já procura destruído, porque por encargo de consciência ela vem e fala assim, eu vou fazer isso só para falar que pediu um conselho, mas ela já decidiu algo para a vida dela e acabou. Então, na cabeça dela já está enraizado aquilo que ela vai fazer, então não há mudança, né? Então isso tem muitas pessoas assim hoje, né? E é um estudo bem interessante porque as pessoas estão vivendo assim. Então tudo que você fala parece que não vai, porque ela já sabe que é aquilo, né? E o que é certo, o que é errado, para ela tanto faz, né? E quanto mais longe de Deus, pior é, num sentido, né, de que ela não vai enxergar a verdade. Mas Deus, ele pode transformar, né? Então a pessoa ela tem que querer. E é uma luta, eu vejo que essa luta é entre a carne e o espírito, é que o Paulo fala, né?
Aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu faço. Então, essa briga é constante na nossa vida, constante. As pessoas não querem ser confrontadas com o seu pecado. Então, quando você confronta, isso acontece, eu já passei por isso, você confrontar a pessoa com o pecado. Ela fica com raiva, ela deixa de vir na igreja, entra tudo aquilo que a gente já comentou. Então, as pessoas querem ir a lugares onde ela vai falar aquilo que ela vão falar aquilo que ela quer ouvir. Mudou o que ela não quer ouvir, ela vai mudar de igreja, por isso essa ligação, né? As pessoas realmente que não entendem, não estou chamando de assim, ela não quer saber como que é o pecado, ela quer saber que Deus faz tudo, que ela só quer ter e não ser. Então ela precisa ser confrontada. E quando ela é confrontada com o pecado, não serve para mim. Essa semana eu mandei uma mensagem para um primo meu e ele estava, eu vi que postou lá, ele batizou numa igreja, tal. E eu queria saber como que era, assim, a doutrina da igreja, né? Fiz uma pergunta para ele, nossa, fiquei feliz, tal, que você foi batizado, que legal. Aí ele virou, só respondeu assim, eu me encontrei. Aí eu disse assim, ele se encontrou com o quê? Não era aquilo que eu queria ouvir, né? Mas é assim, eu queria entender o que levou ele às águas do batismo, né? Se ele entendeu realmente, tal. Não, agora eu me encontrei. Aí eu falei, nem vou questionar mais, porque não vai adiantar. Então, se encontrou até que ponto? Até de ouvir uma confrontação daquilo que está errado e não sair mais? Então, é muito disso que acontece, né? É mais fácil sair para um lugar que está falando o que você quer do que ser confrontado, dentro da lógica, né? Versículo 17, irmãos, fala assim, ó. Se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Esse versículo mostra, né, o auge da intercessão de Paulo. Ele pede que Filemão receba Onésimo como se fosse o próprio apóstolo. Aqui é o que a irmã estava falando, né? Acho que ele estava assim, recebe ele como eu, né? Se fosse eu, o que você faria, né? E você ia receber de uma forma. Então, o apelo aqui reflete a ideia de que ao receber Onésimo, né, Filemão estaria recebendo o próprio Paulo como um sinal de honra, de respeito, né, pela obra de Deus. E essa maneira de se identificar com os outros é uma expressão de amor também fraternal, irmãos, que é, né, o centro do cristianismo, o amor, né? Eu falo assim, a ideia de tratar os outros como a nós mesmos, né, é um princípio fundamental do Evangelho. Mateus 7, 12, Lucas 6, 31, fala exatamente isso. Se quer que os homens os façam, fazei vós primeiro, né? Então, se eu quero que alguém me trate bem, eu tenho que tratar a pessoa bem também. Então, isso eu vou receber, né? Então, a irmandade cristã, ela exige um amor profundo, né? Que reflete de maneira como nós tratamos as pessoas. E nós vamos ser cobrados por isso, não adianta, né? Semana passada nós estávamos falando sobre essa questão, né? Eu falando que a gente precisa fazer por amor e obedecer, né? A questão, só que tenta tratar alguém, você que é crente, uma pessoa grosseira, fala assim, você não tem amor? Logo nós vamos ver isso, porque eles acham que a gente tem que ser diferente, por ouvir ou estar dentro da igreja. Eu já ouvi pessoa falando assim, você precisa mais do que eu, por isso que você está lá. Como se eu tivesse feito algo tão errado e ela não. Eu já ouvi várias pessoas dizendo assim, os que estão mais na igreja é o que mais precisa. Mas precisa, todo mundo precisa. Então eles olham para nós como se tivesse, né, fosse uma pessoa totalmente agora santa, sem erro, sem pecado nenhum. E aí quando você fala uma palavra, as pessoas falam assim, você não tem amor, é isso que você aprende lá na igreja? Trata alguém mal para você ver. Já aconteceu isso comigo. Já acontece, né, várias vezes. Às vezes você fala algo, a pessoa fala assim, mas é isso que você aprende lá na igreja? Então, usa isso, né, como para te atacar com um obstáculo, mas não quer dizer nada. Nós temos que olhar para aquilo que Cristo fez. Então, irmãos, aqui a ideia de tratar os outros como a nós mesmos, realmente, né, como que
nós tratamos a nós mesmos? Com amor, com carinho, a gente quer sempre o melhor, por que não os outros? Então, a irmandade, ela exige um amor profundo. Isso deve refletir nas outras pessoas. Somos chamados a ver os outros com os mesmos olhos que Deus olha para nós, como Cristo olha para nós, com amor. Então, é isso que nós precisamos entender, né? Tratar os irmãos na fé com respeito e amor que teríamos por Cristo. A gente fala que ama a Deus, mas trata o irmão de qualquer jeito, está errado também, né? Então, nós precisamos reconhecer isso, né? O valor de cada um diante de Deus, de cada um. Isso nos mostra que, irmãos, olha, como que fomos recebidos por Cristo. Veja bem, é interessante isso, que Cristo é o nosso intercessor. A Bíblia nos fala lá em 1 João 2,1, fala assim, ó: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então, assim também Cristo intercede por nós diante de Deus, como Paulo intercedeu por Onésimo diante de Filemão, né? Pedindo que o receba ele. Então, havia uma ponte, né? Paulo, aqui ó, Onésimo, Paulo e Filemão. E Paulo era essa ponte que estava tentando unir os dois. Nós, Cristo e Deus. Ele é o nosso advogado, né? E há uma ponte também. Então aqui, essa intercessão, né, diante do Pai, a que Cristo faz por nós, é que Paulo estava tentando fazer também, né, com Filemão, essa ponte para que recebesse Onésimo, né? Então Cristo é o nosso intercessor. Se nós pecamos, temos um advogado. E o advogado é para que fale, né, perante o juiz lá, que muita gente não sabe. Nós não pode chegar lá e já falar direto com o juiz. Eu nunca fui numa audiência, mas acho que não pode, né? Tem as regras, né? Só o advogado pode falar. Então ele está intercedendo por mim naquilo que é a minha causa. Cristo é a mesma coisa, está intercedendo por nós. A gente fala algo e nós nem sabemos, aí vem lá o advogado, olha, ele está falando assim, né? Vai conceder isso para ele? Ou não, né? Então ele está intercedendo por nós a cada momento, né? Cristo também, irmãos, ele nos faz aceitos diante de Deus. Efésios 1,6 fala assim: para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Onésimo não tinha mérito próprio nenhum, mas seria recebido por causa, né, de Paulo nessa intercessão. Então, qual era o mérito dele de voltar? Nenhum, o homem não queria ele lá mais, já tinha errado mesmo, mas Paulo intercedeu. Nós também não somos aceitos por méritos. Qual é o mérito que você foi aceito? Nenhum. Pelo mérito de Cristo. Então, o que Cristo fez por nós, diante de Deus, né? Houve essa ponte. Quando o homem errou, como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, fala Romanos 5,12, né? E o versículo 8 fala que, então, o amor de Deus, que provou, né, Cristo na cruz por nós. Então, essa ponte que Cristo veio fazer é para reconciliação, né? Para o louvor da glória da sua graça. Então, nós também, irmãos, também somos aceitos por Cristo, né? Por estarmos com Deus por meio dele, não tem outra solução. Eu preciso muito de Deus, eu sou dependente dele, por isso que eu estou aqui. Eu estou lá, eu preciso, realmente eu preciso. As pessoas olham e falam, eu preciso de Deus, eu preciso. Buscá-lo em todos os momentos, seja aqui na igreja, como eu buscar a palavra, ouvir o que Deus tem para mim, para minha casa, no momento de oração, no momento de leitura. Eu sou uma pessoa dependente de Deus, eu preciso. Se eu não fizer isso, o que seria de mim? Por isso que a gente vê, né, muitas coisas, as pessoas estão deixando Deus. Eu vejo assim, né, só um comentário, assim, por ano, eu estou aqui 4 anos. Eu não conheço muita gente também, não preciso conhecer, né? As pessoas aqui, elas são muito, não
a senhora pode, eu também, dizem, aí eu já ouvi, quem mora em Orlândia mora em qualquer lugar do mundo. Aí você vai procurar saber o porquê nesses fatos. Mas observe uma coisa, eu fiquei 9 anos em Nuporanga, fiquei 2 anos em Morro Agudo, 2 anos em Sales, falando no contexto igreja, ajudando. Essa cidade é a mais difícil para o Evangelho. Porque as pessoas, elas se acham mesmo de que não necessito, como eu já ouvi. E eu converso com uma pessoa que sempre fala assim, você que precisa mais está lá, não eu, dizendo ela não tem erro ou não precisa. E é difícil o Evangelho aqui. Você pode ver, irmãos, vamos parar para pensar. Aí a gente está falando da congregação de Morro Agudo. Morro Agudo é uma cidade que as pessoas aceitam mais o Evangelho do que aqui. Eu não sei o que acontece aqui. Você pode falar, olha, a gente prega, há quanto tempo? Então, as pessoas não, aqui você fala, as pessoas não estão, você pode ir em outras cidades, isso é fato. Sales Oliveira também, o pessoal, aí vem talvez do contexto pessoa-cidade, né? É mais simples, Morro Agudo, pessoas mais simples, Nuporanga, e aqui não sei o que acontece. Você para em essas outras cidades para abordar alguém, as pessoas te recebem, as pessoas, né? Tem aquele, aqui não. A gente fala e não vai, eu não sei. É difícil, mas a gente tem que pregar, né? A gente tem que anunciar o Evangelho. Mas como morador daqui já faz 47 anos, 47 anos eu tenho visto isso, não é fácil. E eu já fui para essas outras cidades, eu achei que eu ia passar minha velhice em Nuporanga, que é uma cidade boa de se viver, simplicidade de todo mundo, você conversa com todo mundo fala oi para você. Aqui não, é totalmente diferente. Morro Agudo, a mesma coisa, morei lá, sei como que é. Sales, totalmente diferente. Então, aí junta que já eles usam isso e usa também que já não querem nada com nada, então não querem. E os que moram aqui, né, que deveria fazer diferença dentro da igreja, né? Fala, irmão Fábio. São vários. Sim, as pessoas dão desculpa mesmo, né? Para não estar, para não vir, né? Um dia vai vir a prestação de conta, né? Um dia chega. Vejo assim, é uma cidade muito doente. Não só emocionalmente, como fisicamente também. Isso tem lá no projeto onde eu trabalho, né? As pessoas são assim mesmo no fundo do poço. E elas não percebem isso, é como se nada acontece. Aí entra aquilo, né? Você precisa mais de Deus do que eu, ok? Eu preciso, E as pessoas acabam não percebendo essa dificuldade da vida delas, elas estão sempre estacionadas no mesmo lugar. Eu tenho pessoas, quando a gente fala essa cidade, as pessoas se acham que tem muito dinheiro, e não é assim, né? São poucas pessoas que têm dinheiro aqui. E mesmo assim você olha, são pessoas, entre aspas, que são infelizes, tem um vazio no coração dela, porque o dinheiro não preenche isso. Mas as pessoas que veem isso, ela acha ou pensa que o dinheiro vai preencher aquele vazio dela. Então ela mostra uma coisa que ela não é. Dentro de casa falta tudo. Mas ela tem um carrão, ela
não ser. Exatamente. Comecei a ser fiel a Jesus, ouvir a palavra. A gente vem aqui para prestar um culto a Deus, ouvir a palavra, porque se o pastor está lá na frente, Deus está usando ele para falar com a gente. Então a gente precisa. E a gente fala isso não só no mundo aí fora, as pessoas próprios crentes. Eu estava numa palestra, né? Todo ano a gente tem palestra na empresa e um dos psicólogos foi dar palestra o ano passado e ele estava falando nessa questão que a irmã está abordando aí. Estava falando na questão da empresa lá que as pessoas querem trabalhar, né? Para se ter alguma coisa, tal. E aí no final lá ele falou, alguém quer fazer uma pergunta? Eu disse assim, olha, você disse aí que as pessoas elas querem, por isso que estão pessoas frustradas aqui dentro e doentes emocionalmente e fisicamente, porque ela não vai conseguir sempre ter o que quer, porque quando chegar naquilo ela quer outro, você pode ver isso. Aí eu falei assim, como que uma pessoa que chega para você no seu consultório, você vai tentar ajudar ela dessa forma? Ele olhou para mim e falou assim, eu indico ela para a igreja. Porque ele sabe que esse vazio que ela tem nunca vai ser preenchido. E aí todo mundo naquele dia, lá depois uns caras que é crente, falou assim, puxa vida, você usou isso aí só para mostrar que você é pastor? Eu falei, não, eu só queria entender porque ele está falando de ter, a pessoa tem um vazio por dentro. E ao mesmo tempo que ele falava que precisava ter, ele falou assim, ó, você precisa ter um tempo menor de trabalho. Eu falei assim, se a pessoa já tendo uma carga muito grande, já não tem, imagina se não tem. Eu falei assim, às vezes o erro não está aí, né, nessa coisa. Precisa parar e ver esse vazio. E as pessoas são assim. E ele disse, eu mando a pessoa procurar uma igreja porque ela está com um problema dentro dela. Esse problema é o vazio. Agora, não vai preencher. O que a irmã disse sobre o que estava falando, aqui acontece muito isso. E tem isso. Não é porque nós estamos querendo falar mal, mas é a realidade da cidade em si. Então as pessoas preferem ter do que ser. Eu preciso ter algo para mostrar para todo mundo que eu tenho algo. Eu tenho, olha aqui, eu tenho. E gosta de mostrar. Né? Então, Deus, ele é o dinheiro. É onde está o coração, né? O dinheiro. É. O dinheiro está no trono. Quando a gente, Deus vai nos abençoar quando ele está no trono. Deus está no trono. Eu trabalho, eu vou conseguir fazer as coisas, mas quem tem que estar no trono é Deus. É. A Bíblia diz, né? Você tem que focar em Deus. Tira o seu olhar um pouco do dinheiro, você vai estar fazendo isso. Você fez planejamento, eu tenho sonhos, claro que eu vou. Mas isso não tem que extrapolar. Eu sempre vejo o equilíbrio. Deus não está falando que você não tem que Não tem que ser sonhar. assim. Não é isso. Que você não tem que ter desejo de coisas. Tem que sim planejar, sonhar. E eu vou fazer as coisas conforme aquilo que Deus vai me dando e Deus abençoa. Eu sou uma prova viva disso. E a gente sabe disso quando o pastor passa ali no negócio de missões. Deus abençoa tanto que ele não precisa se esforçar. E além dele doar a vida dele, ele doa aquilo também que ele ganha. Muitos missionários, o que eles recebem, ele ajuda a comprar remédio, ele ajuda isso, ajuda aquilo. Não é para ele, né? Abençoa tanto, porque o foco não é o dinheiro. A gente precisa dele, sim. A gente precisa pagar as nossas contas, sim. Mas o foco não é o dinheiro. Eu vou sonhar, vou, e Deus vai me buscar. É simples. Pronto. Simples assim, né? Nós fizemos um teatro uma vez falando sobre exatamente isso. Colocamos uma cadeira, né? Os jovens foram encenar isso. Então tinha representando Cristo, né? Deus na cadeira que é o trono. Aí vinha aquele jovem que não queria nada, tirava ele dali e sentava. Então é exatamente isso. Quando nós tiramos Deus, né? E agimos dessa forma, a gente só vai pensar naquilo que o que é válido para nós, né? E aí há um vazio, porque a gente sempre vai querer buscar. A busca de ter algo é sempre constante. Né? Por isso que as pessoas sempre estão buscando. Não contente. Por que ele tem coleção de carro, de moto? Ele compra e já enjoa, preencheu esse carro aqui, nossa, é assim, assim.
nunca está satisfeito. Exato, nunca vai estar satisfeito. E ele vai fazer coleção de um monte de coisas, mostra as pessoas que são muito, né? Coleção, e nunca vai satisfeito. É o vazio. É o vazio. E quem é o vazio? É Jesus. Cristo tem que preencher, né? Irmãos, mais um ensino. Cristo nos dá uma nova identidade de dignidade. Filemão deveria olhar para Onésimo como olharia para Paulo, né? Que Deus olha para nós como olha para Cristo, né? Porque fomos revestidos na sua justiça. Lá em 2 Coríntios 5:21 fala assim, ó: aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus, né? Então, Cristo, né, que não tinha pecado, conheceu o pecado, fez por nós, né, que nós éramos pecadores, para que fosse feita justiça de Deus. Então, Cristo, realmente, em Cristo nós somos revestidos, né, pela sua justiça. Outro ensinamento aqui, para a gente poder terminar: Cristo nos chama a acolher os outros como Ele nos acolheu. Paulo pede a Filemão que acolha Onésimo sem distinção. Assim nós também devemos acolher irmãos e irmãs com o mesmo amor que recebemos de Cristo. Então, qualquer pessoa que uma vez foi lavada, regenerada pelo sangue do Cordeiro, temos que receber, né? Como Cristo recebeu cada um de nós. Romanos 15:7 fala assim, ó: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Então, que nós possamos também acolher as pessoas como fomos acolhidos, né, por Deus nesta obra dele, né, na família dele. Cristo, irmãos, ele realmente muda a nossa identidade. Aqui está dizendo que Paulo pede que Onésimo seja recebido como ele próprio. Essa é a figura do Evangelho. Nós somos aceitos por Deus, não pelo que somos, porque se fosse olhar o que somos, nós não seríamos, mas porque Cristo intercede por nós e nos cobre com a sua graça, né? É a graça de Deus. Não temos mérito, ou qualquer pessoa não tem mérito para chegar diante de Deus, né? Eu estou fazendo coisa boa, agora eu vou para o céu. Não é pelas obras, né? É por aquilo que Cristo fez. Então nós precisamos entender isso, né? Que Ele nos acolheu. Devemos acolher também os irmãos em Cristo, isso que precisamos e necessitamos. Irmãos, quando você olha aqui, do modo geral aqui, né, parece que é tão, assim, ó, a gente está batendo na mesma tecla, assim, tal, mas é para nos mostrar também o quanto nós fomos aceitos, quanto que Deus trabalhou no nosso meio, né, em relação à igreja, e nós precisamos colocar isso em prática. E essa questão de quando chegar alguém, quando Deus, né, acrescentar alguém, que nós possamos também receber e não olhar o que o cara era. Porque essa transformação, ela precisa acontecer, não talvez rapidamente, mas acontecer ao longo do tempo, e aí você vai vendo as mudanças, mas receber, como se fosse, né, como nós fosse recebido também. Quando eu aceitei a Cristo, eu estava namorando a Juliana ainda e eu fui para a igreja, mas não fiquei, né? Eu era jovem ainda e quando eu cheguei lá, falei que os jovens daquela igreja era tudo chato. Esse povo é chato, misericórdia, esse povo metido. E aí era um pretexto para a gente sair da igreja, né? Vazei da igreja. Voltei de anos depois, né? Já casado com a Bianca já. Mas quando eu entendi que eu entreguei minha vida para Cristo, o que mais impactou foi quando eu fui recebido, né, de uma outra forma, não daquela primeira vez, porque quando eu fui a primeira vez, talvez eu não pude ver esse acolhimento, mas na segunda vez, na primeira vez que eu aceitei a Cristo como Senhor Salvador, aí eu pude ver essa questão de o aceitar, de acolher, aí eu fui acolhido mesmo, né, estava me olhando de outra maneira. Então isso é importante, é o que vai impactar pessoas. É o que vai realmente mostrar para a pessoa dentro dela, você realmente seja bem-vindo aqui, né? Aquela questão de acolhimento. Puxa, fui bem aceito aqui. Você vai num lugar onde que as pessoas não te recebem bem, você não quer voltar. Eu vou num mercado aqui de Orlândia, quando eu chego lá que o cara vai me atender, eu falo assim, eu quero o outro, eu espero o outro.
porque uma vez ele me maltratou. E ele sabe disso. E aí na hora, perto de todo mundo lá, ele achou que eu ia falar dele pro gerente lá. Eu peguei, saí e fui embora. A Juliana falou que não, vou embora. Eu volto outra hora. E toda vez que eu vou lá, esse cara olha para mim e eu falo assim, eu lembro que ele me maltratou, mas eu falei, agora eu não quero ele mais, eu tenho opção de escolha, né? Não, eu quero o outro. Mas, irmãos, quando a gente vai em determinado lugar e a gente é bem recebido, a gente quer voltar. A gente quer voltar porque você foi acolhido com amor, e é isso que nós precisamos aqui também, acolher as pessoas dentro da igreja, né? Talvez não seja uma pessoa que aceitou a Cristo, mas qualquer pessoa que chegar aqui dentro, né? É o que o pastor sempre fala. O pastor sempre fala, quando chega alguém, ninguém talvez levanta para sentar perto, acolher a pessoa, né? A gente precisa mostrar esse amor. Nós não somos diferentes, então a gente precisa acolher. Precisa partir de alguém. Precisa assim, deixa eu ir lá, né? Dividir a Bíblia, né, com a pessoa. Quase não acontece isso, né? E aí, o que a pessoa chegou ali e vai pensar? Ninguém deu bola para mim. O que eu vim fazer aqui? Tipo assim, ela também usa isso, mas vamos olhar por esse lado. Se ela é bem recebida, ela vai ficar, nossa, fui bem recebido, vou voltar lá. Isso é importante, né? Alguém quer falar alguma coisa aqui? Essa questão que Paulo está dizendo, na questão de que Cristo, né, é o nosso intercedor, como nós fomos recebidos. Nós vamos então parar por aqui, porque já... Então aí domingo, irmãos, próximo domingo nós vamos tentar acabar, aí nós vamos acabar. Versículo 17 em diante, até o versículo 20, nós vamos acabar, e os versículos 21 a 25, que é a saudação final, né, com pessoas. Então nós vamos tentar acabar aqui no domingo, ok? Vamos orar então e pedir que Deus esteja abençoando esse dia, né, e que nós possamos ter um bom tempo e à noite possamos estar aqui novamente. Senhor, obrigado, ó Pai, por essa manhã, obrigado pela a palavra do Senhor, obrigado porque o Senhor nos acolheu como filhos, amados. Obrigado, ó Senhor, obrigado pela salvação, obrigado porque um dia também eu estava perdido, eu estava escravo do pecado, eu estava vivendo longe do Senhor, havia uma separação, mas Cristo veio, né, para nos reconciliar, e hoje, graças ao amor dele, nós somos seus filhos. Obrigado, ó Deus, obrigado por essa graça, obrigado pelo teu amor, obrigado por nos mostrar cada dia quem nós somos e onde nós estamos hoje, ó Pai. Obrigado por esses irmãos, obrigado por essa igreja, e que o Senhor continue abençoando, ó Pai, os propósitos, os ministérios, dê visão, dê direção. Os pensamentos do Senhor não são os nossos, mas que nós possamos sempre fazer o que é melhor para o Senhor, para a obra do Senhor. Então eu peço a tua direção, peço que o Senhor nos ensine, peço que o Senhor nos encaminhe, abre as portas, ó Pai, e que nós possamos caminhar olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Só olhando para Ti, ó Pai, nós vamos conseguir caminhar. A olhar para o lado, olhar as falhas uns dos outros, nós vamos desistir, porque somos falhos. Mas estamos aqui, ó Pai, como dissemos, que nós precisamos do Senhor. A cada dia, ó Pai, nós necessitamos do Senhor, para que nós possamos ser melhores, servir o Senhor melhor, estar disposto, ó Pai. Então, por favor, trabalhe nos nossos corações, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade de agir, ó Deus, e que nós possamos deixar que o Senhor age de uma forma que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, que pessoas possam ver em nós, meu Pai, essa mudança a cada dia. Louvado seja o Senhor que nos trouxe aqui nesse dia, e pedimos ao Senhor que à noite, ao estarmos aqui, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. Use o Teu servo, e que o Senhor colocou no coração dele, possa haver um impacto na igreja do Senhor, possa haver um impacto nas nossas vidas, meu Pai, e que realmente vidas venham a ser lançadas aos Teus pés. Salve almas para a honra e glória do Senhor.
Oramos, ó Pai, assim no nome de Jesus. Amém.